Olá, queridos amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Eu sou a missionária Alessandra Rocha, do canal A Verdade que Fortalece. Este canal que foi criado para estudarmos a Bíblia Sagrada verso a verso, o texto em seu contexto, com a finalidade de alcançarmos o maior entendimento da vontade de Deus para as nossas vidas e para que possamos edificar e fortalecer a nossa fé. Estamos na 9ª aula da Epístola aos Filipenses, carta na qual se apresenta como o grande estandarte da alegria que transborda no meio da dor, e que nós a intitulamos de O Incentivo à Alegria de Viver em Cristo, o nosso recurso triunfante. Estamos estudando a unidade 2, Exemplos de Abnegação, e o assunto que abordaremos nessa unidade hoje é o servidor fiel, que está em Filipenses, no capítulo 2, do versículo 19 ao versículo 30. Jesus Cristo deve ser e ter a supremacia em nossa vida. Vimos no capítulo 1 do estudo dessa epístola que a ênfase dada por Paulo foi mostrar que Cristo deve ocupar o lugar mais alto na nossa vida. Ele tem a supremacia. Viver é Cristo. No capítulo 2, a ênfase é dada ao outro em frente a do eu. Ele revela o Pai, que exaltou Cristo sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Paulo dá 4 exemplos a partir daí de abnegação e autossacrifício. Já examinamos o exemplo de Cristo, do versículo 5 ao versículo 11, e do Paulo, o prisioneiro de Cristo, do versículo 17 ao versículo 18. Agora veremos o sacrifício de Timóteo, o filho fiel, do versículo 19 ao 24, e de Epafrodito, o companheiro de milícia, do versículo 25 a 30. Paulo apresenta o exemplo de Timóteo como um exemplo de submissão a Cristo. Analisaremos 6 verdades preciosas listadas neste texto a considerar acerca de Timóteo. Primeiro, o enviado de Paulo, um homem singular, o homem que cuida dos interesses dos outros, que cuida dos interesses de Cristo, de caráter provado, um homem disposto a servir. Quanto a Epafrodito, o companheiro de milícia, destacaremos também 6 marcas deste precioso homem, que está pronto para servir mesmo correndo grandes riscos. Pronto para servir a Igreja de Cristo, um homem sem imunidades especiais, curado pela intervenção de Deus, que merece ser honrado pela Igreja, e o homem que se dispôs a dar a vida pela obra de Cristo. Esses são os assuntos de nossa aula de hoje. Mas antes do estudo, quero informar aos irmãos que na descrição desse vídeo vocês encontrarão a bibliografia, que é a lista dos autores e teólogos que nós consultamos para realizar as nossas aulas. E também esclarecer a todos que vocês podem encontrar a lista de todas as aulas disponíveis do canal de forma rápida no YouTube. É através da hashtag AVF Alessandra Rocha, tudo junto, entre aspas, e em letra minúscula. E pedir a vocês que deixem seus comentários, dúvidas e sugestões e participem da nossa aula. É importante para nós. Estamos aprendendo e crescendo ao longo desta obra, buscando semear a palavra de Deus com simplicidade e objetividade. E peço a vocês que também orem por esta obra, por todos os participantes e ouvintes. E não se esqueçam, divulguem nosso canal, para que juntos nós possamos evangelizar e fortalecer vidas com o estudo da Palavra de Deus. Dito tudo isso, vamos orar para dar início à nossa aula. Senhor nosso Deus, diante das Tuas faces colocamos o nosso coração, a fim de que Teu Espírito Santo venha iluminar a nossa mente, para que possamos compreender a essência da Palavra, e que toda e qualquer barreira de incredulidade ou falsas verdades venham ser destruídas no poder e na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, a fim de que possamos ser moldados e transformados para o louvor do Teu santo nome. Nós Te pedimos, nós Te agradecemos e Te bendizemos em nome do Senhor Jesus. Amém. O servidor fiel. Vamos ler Filipenses, do capítulo 2, do versículo 19 ao versículo 30. Espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também ao receber notícias de vocês, porque não tenho ninguém com esse mesmo sentimento e que se preocupe tão sinceramente por vocês.
Todos os outros buscam seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Quanto a Timóteo, vocês conhecem o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como um filho trabalha ao lado do pai. Portanto, este é quem espero enviar, tão logo eu saiba como vai ficar a minha situação. Mas confio no Senhor, que também eu mesmo em breve irei até aí. No entanto, julguei necessário enviar-lhes Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e da parte de vocês, mensageiro e auxiliar nas minhas necessidades. Ele tinha muita saudade de todos vocês e estava angustiado porque vocês ficaram sabendo que ele adoeceu. De fato, adoeceu e estava à beira da morte. Mas Deus se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vocês fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. Recebam-no, pois, no Senhor, com toda alegria, e honrem sempre os que são como ele, porque, por causa da obra de Cristo, ele quase morreu, arriscando a própria vida para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar pessoalmente. Vimos, do versículo 19 ao versículo 30 do capítulo 2 de Filipenses, homens imitadores de Cristo. Paulo, o administrador solícito. Ele revela a missão idealizada de Timóteo, o regresso autorizado de Epafrodito, e destacamos aqui 6 verdades a considerar acerca de Timóteo e destacamos 6 marcas acerca de Epafrodito. Vamos agora comentar cada destaque que fizemos da leitura dos versículos de hoje. Paulo surge nesse momento como administrador solícito, que mesmo de sua prisão de Roma, em Deus, de maneira sábia, ponderada e generosa, dirige os assuntos de seu extenso domínio espiritual. Paulo diz que tão logo saiba como estão as coisas, enviará Timóteo aos filipenses, e não só com notícias concernentes a ele, mas a fim de que se sinta animado também, tendo conhecido a situação dos filipenses. Cordialmente recomenda a Timóteo, cuja desinteressada devoção à causa de Cristo contrasta agudamente com a atitude daqueles que poderiam ser considerados para essa missão. Nesse ponto, destacamos algumas verdades acerca de Timóteo. Primeiro, Timóteo, o enviado de Paulo. Quem era esse mensageiro? Sua mãe e sua avó eram crentes. Vimos isso em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. E seu pai era grego, como está em Atos, capítulo 16, versículo 1. Ele conhecia a palavra desde a infância. Vimos isso em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Converteu-se na primeira viagem missionária de Paulo e cresceu espiritualmente. Passou a ter um bom testemunho em sua cidade, antes de unir-se ao apóstolo em sua segunda viagem missionária. Está em Atos, capítulo 16, versículo 1 a 2. Era filho de Paulo na fé. Vimos isso em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 2. Cooperador de Paulo, como está em Romanos, capítulo 16, versículo 21. E o mensageiro de Paulo às igrejas. Vimos isso em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6, 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 17, e em Filipenses. Ele esteve preso com Paulo em Roma, era jovem, tímido e doente. Ele tinha um caráter provado e cuidava dos interesses de Cristo e dos interesses da igreja. E esteve presente quando a igreja de Filipos foi estabelecida. Vimos isso em Atos, capítulo 16, do versículo 11 ao versículo 40. E visitou mais de uma vez essa igreja. Portanto, era uma pessoa indicada para ser enviada novamente à igreja de Filipos, o melhor colaborador que dispõe. O segundo ponto era que Timóteo era um homem singular. Timóteo ocupava um lugar especial no coração de Paulo. Era um homem singular pela obediência e submissão a Cristo e aos apóstolos, como a um filho ao pai, possuidor de uma alma singular e de igual sentimento. O terceiro ponto era que Timóteo um homem que cuidava dos interesses dos outros. Timóteo aprendeu o princípio ensinado por Paulo de buscar os interesses dos outros. Princípio esses exemplificado por Cristo e pelo próprio apóstolo. Timóteo vive de modo altruísta, pois o centro de sua atenção não era a si mesmo, mas a Igreja de Deus. Ele não buscava riqueza nem promoção pessoal.
O seu alvo era cuidar dos interesses da igreja. Passou a ter grande sensibilidade para lidar com os outros. Sabe, queridos, o melhor caminho para ser feliz é fazer os outros felizes. A quarta verdade é que Timóteo era um homem que cuidava dos interesses de Cristo. Só existe dois estilos de vida: daqueles que vivem para si mesmos e daqueles que vivem para Cristo. Timóteo queria cuidar dos interesses de Cristo e não dos seus próprios. Sua vida estava centrada em Cristo e nos irmãos, e não no seu próprio eu. Para Timóteo, como para Paulo, a causa de Cristo Jesus envolvia o bem-estar de seu povo. O quinto ponto é que ele era um homem de caráter provado. Timóteo desfrutava de um bom testemunho antes de ser missionário. Vimos isso em Atos capítulo 16, do versículo 1 ao versículo 2. E agora Paulo passa-lhe o bastão para continuar a sua obra, dar testemunho de que ele continua tendo um caráter provado, um modelo para os irmãos. O sexto ponto é que Timóteo era um homem disposto a servir. É digno de nota que Timóteo serviu ao Evangelho, serviu como Paulo e não a Paulo. Embora a relação entre eles fosse de pai para filho, a relação não era de parceria no trabalho, mas de subserviência pessoal, isto é, humildade entre eles. Paulo também informa aos filipenses de que ele lhes está enviando de volta o homem que era provavelmente o portador da carta, ou seja, Epafrodito. Este foi enviado a Roma como um presente da igreja de Filipos. Enquanto esteve diligentemente atarefado na obra do Evangelho e era ajudante pessoal de Paulo, ele caiu gravemente enfermo, chegando à porta da morte. Mas pela maravilhosa graça de Deus, ficou totalmente curado. E ao mandá-lo de volta a Filipos, Paulo teve 3 propósitos. Primeiro, satisfazer a vontade de Epafrodito, que anseia voltar a seus irmãos para tranquilizá-los. Segundo, alegrar os corações dos filipenses, que se alegrariam quando vissem Epafrodito plenamente recuperado. E terceiro, alegrar com a alegria dos filipenses. Paulo podia ter impedido o retorno de Epafrodito, pois necessitava de seu serviço. Porém, abre mão de sua companhia, se sacrifica para alegrar os irmãos de Filipenses. E para prevenir das possíveis críticas de alguns, enfatiza que esse fiel servo de Cristo é digno de uma cordial acolhida. E ele e os que são como ele devem receber a honra que tão profundamente merecem. O profundo amor de Epafrodito por Jesus e pela igreja é ressaltado nessa parte da carta. Paulo era hebreu de hebreus. Timóteo era uma parte hebreu, uma parte gentio. E tanto quanto sabemos, Epafrodito era inteiramente gentio. Todos eles tinham a mesma característica. Estavam dispostos a viver para Cristo e dar a sua vida pelos irmãos. Epafrodito significa encantador, amável. Sua vida refletia o seu nome. Destacaremos agora 6 marcas deste precioso homem. Primeiro, Epafrodito era um homem pronto para servir, mesmo correndo grandes riscos. Ele foi portador da oferta da igreja de Filipos a Paulo e o portador da carta de Paulo à igreja de Filipos. Ele viajou de Filipos para Roma para levar uma oferta da igreja ao apóstolo e também para assistir Paulo na prisão. Epafrodito era um homem com Paulo em afeto, em atividade e em perigo. Isso mostra que ele era um homem equilibrado, uma virtude que todo cristão necessita desenvolver. Essa virtude é importante para a vida cristã. Ele era um irmão. Se nós estamos em Cristo, há um elo de amor fraternal que nos une uns aos outros. Esta é uma palavra que destaca a relação familiar. Epafrodito era um cooperador, trabalhador na obra de Cristo, um ajudador de Paulo, estando no mesmo serviço do reino de Deus. Era também um companheiro de milícia. A vida cristã não é um parque de diversão, não é uma colônia de férias, mas um campo de batalha. Ele era um companheiro de armas, um guerreiro, porque a obra do Evangelho terá de combater contra muitos inimigos, mestres judaizantes, gregos, romanos escarnecedores, adoradores do imperador, entre outros. E tudo isso Epafrodito servia. O segundo ponto
Epafrodito era um homem pronto para servir a Igreja de Cristo. Ele era um mensageiro da Igreja, um auxiliar da Igreja para ajudar Paulo. Fazia o seu serviço prestado à Igreja como uma liturgia, como um culto a Deus. Ele colocou as necessidades dos outros acima das suas próprias. O terceiro ponto, Epafrodito era um homem sem imunidades especiais. Mesmo fazendo a obra de Deus, ficou doente. Aqueles que pregam que um crente não pode ficar doente e que toda doença é obra maligna estão equivocados. Epafrodito adoeceu mortalmente e sua enfermidade foi algo grave. Os crentes não são poupados de enfrentar as mesmas dores, as mesmas tristezas e as mesmas enfermidades. Paulo não considera a doença grave de um irmão como uma falha na vida da fé. Epafrodito, mesmo sendo servo de Deus, sofreu profunda angústia, a saudade dos irmãos, a apreensão acerca de sua condição, a impossibilidade de cumprir plenamente o seu trabalho em relação ao apóstolo Paulo, afligiu-lhe a alma de sobremaneira. Epafrodito era um homem curado pela intervenção de Deus. A cura dele foi um ato de misericórdia divina. Deus cura por intermédio dos meios, sem os meios e apesar dos meios. Deus curou Epafrodito por amor a ele, a Paulo e à igreja de Filipos. Deus tem poder de curar, de tirar muitos das portas da morte, como já fez na minha vida também. O quinto ponto é Epafrodito, um homem que merece ser honrado pela igreja. Paulo estava preocupado com algumas críticas que poderiam surgir pela volta prematura de Epafrodito, deixando de cumprir plenamente a sua missão de servir a Paulo na prisão. Então, em seu senso pastoral, antecipa a situação e instrui a igreja a receber este valoroso irmão com alegria e com honra. Não há nada de errado em um servo receber honra. Aliás, esse é um princípio bíblico que precisamos obedecer, como está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 12 ao versículo 13. O mundo honra aqueles que são inteligentes, belos, ricos e poderosos. Que tipo de pessoa a igreja deve honrar? Deve honrar aqueles que arriscam a sua própria vida por amor de Cristo. Aqueles que cuidam dos outros indo onde não podemos ir por nós mesmos. E o sexto ponto é que Epafrodito era um homem que se dispôs a dar a sua vida pela obra de Cristo. A viagem de Filipos a Roma era uma longa e árdua jornada, de mais de 1000 quilômetros. Associar-se a um homem acusado, preso, na iminência de ser condenado, também constituía um risco sério. Entretanto, Epafrodito se dispôs a enfrentar todas essas dificuldades pela obra de Cristo, a favor da assistência material e espiritual a Paulo na prisão. Paulo era um imitador de Cristo, e Cristo deixou a glória para servir ao mundo e morrer em nosso lugar. Cristo viveu para os outros, deu a sua vida pelos outros, como vimos isso em João capítulo 3, versículo 16, e nos ensinou a fazer o mesmo, como está em 1 João capítulo 3, versículo 16, e como fizeram Paulo, Timóteo e Epafrodito. Com esses comentários, queridos, chegamos ao final da nossa aula de hoje. Passaremos às nossas considerações finais. Timóteo era de mesmo ânimo com Paulo, mesma alma. Quer dizer que ambos pensavam igual em todas as coisas. Se sentiam unidos em sua forma de ser e em seus pensamentos. Havia unidade de espírito. Timóteo era servo provado. Era companheiro de Paulo, e Paulo, servindo como seu mentor, o considerava de qualidade, maduro, pelo qual ordenou como pastor em Éfeso. Timóteo mostrava genuína preocupação pelos demais. Uma das coisas que Paulo menciona muito na carta aos Filipenses é que ele é um cristão maduro, se preocupa mais com os outros do que consigo mesmo. Timóteo tinha um coração compassivo e compreensivo. Timóteo manifestava um coração solícito, se punha à disposição dos demais sempre. Epafrodito, outro exemplo de submissão a Cristo. Paulo o apresenta como seu assistente pessoal, quando o identifica como administrador. Arriscou sua vida para Cristo.
por causa da obra de Cristo, chegou às portas da morte e se dispôs a dar sua própria vida. Que Deus nos ajude, a todos nós, a sermos um exemplo de serviço desinteressado. Feito as nossas considerações, vamos orar encerrando a nossa aula de hoje? Pai Celestial, diante das Tuas faces, diante desse estudo, nós Te suplicamos que nos ajude a dispormos cada vez mais a exemplos que nos foi apresentado, a entregar a nossa vida à obra do Senhor Jesus, em nós e através de nós, para que os planos que o Senhor escreveu a nosso respeito se cumpram, pois sabemos que tudo que procede do Senhor é bom, perfeito e agradável. Nós Te agradecemos e Te bendizemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, queridos, nós nos despedimos agora, agradecendo a vocês pela audiência e a Deus, mais uma vez, pela liberdade e oportunidade de estudarmos a palavra dEle, que é a verdade que nos fortalece. Até a próxima aula, se assim Deus nos permitir. Até lá.